Eu sou Thaís, representante do canal Central de Canais, e hoje vamos falar do canal Pedagoga Débora Souza, que defende a ideia de que informação gera conhecimento. Por falar em conhecimento, vamos assistir ao vídeo Valon Educador Integral do canal Pedagoga Débora Souza? Mas antes, se inscreve, curta, compartilhe e ative o sininho. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que me foi solicitado, né, por meio do meu canal Pedagoga e Muito Mais, e diz respeito à questão da afetividade na escola. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Valon e a humanização da inteligência, né? Quem foi Valon, Henri Valon? Ele foi um teórico, assim como Piaget e Vygotsky, né? Inclusive as linhas de pensamento dos três são bem próximas, porém quem traz essa questão da humanidade, da educação numa forma integral, da integralidade da educação, é Valon. Então ele pensa que a pessoa em si não é só o corpo que está dentro da sala de aula, mas também emoções. Então Valon ele vai muito além da questão daquilo que a criança já traz consigo, né? Daquela questão das teorias da aprendizagem, e leva também em consideração de que a criança ela é formada, ela é afetada tanto por questões internas, né, questões biológicas de sentimento, de percepção, como por questões externas, né, uma informação que ela recebe, um objeto que ela toca, que ela vê, que ela conhece, que é a questão da descoberta, bem como o contato com o outro. Essa questão do contato com o outro, que gera aprendizagem, que gera troca, é um dos pontos da teoria de Valon. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, refletir sobre a escola, essa humanização do ambiente escolar, e vamos dar sequência a esse vídeo. Então, assim, Valon ele entende que a afetividade, ele coloca a afetividade como um dos pontos principais, um dos pontos centrais do desenvolvimento. Então, por isso que muitas pessoas confundem e acham que a teoria de Valon só trata da afetividade e ainda compreendem essa afetividade relacionada ao carinho e amor. E não é. É todo esse conjunto como um todo, porque ele baseia a sua teoria nesses 4 aspectos, né? Que é a afetividade, movimento, a percepção do outro com relação a mim e inteligência. E até para pessoas quando vão fazer provas, questões de concurso, sempre que citar Valon, lembra sempre das palavras-chave, afetividade, motricidade e cognição, inteligência, ok? Então, esse pensamento com relação à afetividade, vocês tenham em mente que ele é diferente de amor e de carinho. É um aspecto predominante, né, da teoria de Valon, e é a forma como a pessoa ela é afetada. E essa afetividade, esse afeto, como eu fui afetado, ele pode vir de uma forma positiva ou negativa. E é isso que gera a minha resposta. Como eu fui afetado vai acabar fazendo com que eu gere uma resposta com relação a isso, né? Eu recebo o estímulo e respondo com relação a isso. E assim como Jean Piaget, Valon ele também subdivide
a questão do desenvolvimento humano em estágios. Ele fala primeiramente que ele divide em 5 ou 6 estágios. E ele são 5 estágios, tá? O primeiro estágio é o impulsivo emocional, o segundo estágio é o sensório-motor e projetivo, o terceiro é o personalismo, o quarto categorial e o quinto é a puberdade e adolescência. No primeiro, que é o impulsivo emocional, que é aquela fase do bebê, que é aquela fase do egocentrismo, né? Não tanto quanto na segunda fase, é a fase da afetividade. Por exemplo, um bebê que está começando a aprender a andar. A partir do momento que ele olha para sua mãe e a sua mãe dá aquele sorriso e fala, vem bebê, o que aconteceu com aquilo ali? Ele viu o afeto vindo da mãe dele, aquela resposta que ele queria, então ele criou um sentimento, né, um sentimento de segurança, um sentimento de alegria, então ele caminhou, deu seus primeiros passos e chegou até a sua mãe. Então, essa afetividade, que foi uma resposta positiva vindo da mãe dele, gerou um resultado positivo. Mas se a mãe talvez fechasse o rosto, não desse atenção, aquele bebê não aprendesse a andar naquele momento. Então, essa é a questão do pensamento da afetividade com relação a Valon. E no segundo estágio, que é o sensório motor e o projetivo, é aquele momento em que a criança começa a manipular objetos, começa a conhecer o ambiente, é aquela fase que existe um pouco de dificuldade de dividir espaços, dividir materiais, brinquedos, e é a fase onde começa a acontecer a questão da inteligência, porque eles começam a ter uma inteligência simbólica. E Valon, ele pensa que nós precisamos considerar a criança como um todo. Nós precisamos pensar essa criança em sintonia com esse meio que ela está inserida. Então, assim, como ele vê isso? Ele entende que isso acontece por meio das emoções, por meio dos sentimentos, por meio da paixão. Então, assim, os 4 aspectos mais importantes da teoria de Valon diz respeito à afetividade, que não é carinho e amor, é diferente. A gente precisa entender que a percepção de Valon por questão da afetividade é tudo aquilo que afeta a criança. O segundo ponto é o movimento, a motricidade. O terceiro ponto é o contato com o outro e o que eu recebo disso. E a inteligência, né? A percepção da inteligência, a formação dessa inteligência. Então, Valon determina algo que é muito importante para a educação. A gente sabe que a educação é uma constante, ela não termina aqui, porque você acha que conheceu tudo aqui, ela terminou. Não, a educação é uma constante, e Valon defendia que a minha construção, eu, Débora, a minha construção depende de você, depende do outro. Então, a construção do meu eu depende do outro. Então, assim, com relação ao desenvolvimento, Valon ele defende que tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos vindos do ambiente, os aspectos externos, eles em conjunto, né, geram o desenvolvimento da criança. Não é só um ou outro que determina o desenvolvimento da criança. Ele acredita que é como um todo. E ele defende que esse desenvolvimento, né, toda essa questão, a afetividade, ela se manifesta de 3 formas, que vem primeiramente com a emoção, segundo com o sentimento e terceiro com a paixão. Né? A emoção, ela é a expressão da afetividade, não é controlada pela razão. O sentimento, ele tem um caráter mais cognitivo, ele está mais relacionado com a inteligência. E a paixão já é o autocontrole da função do objetivo. Então, assim, ele sempre
pensa uma coisa interligada com a outra. E assim, para finalizar esses nossos pensamentos, esse nosso entendimento um pouco sobre a teoria de Vallon, ele é citado por muitos outros estudiosos que seguem essa linha de pensamento dele com relação à afetividade. Ele foi entendido como um educador integral, porque ele pensou a formação humana numa integralidade, num conjunto, ele não pensou por partes como os outros. E trazendo para os nossos dias, para a atualidade, principalmente para esse tempo que nós temos passado, essa questão da pandemia, nós educadores, né, principalmente assim, na minha área que eu tenho mais experiência, que é a questão pedagógica, é o momento de nós pensarmos se a escola se faz apenas de papel, apenas de regras, onde está essa função social da escola? Nós temos que pensar a escola como uma escola viva, né? Que tem sangue nas veias, é uma escola, né? No sentido figurado, eu digo, é uma escola humana, ela precisa ser humana, ela precisa ter ouvidos, ela precisa ter uma escuta atenta, ela precisa ter um ambiente facilitador, mediador e principalmente espaços de protagonismo de quem está ali se formando, seja uma criança, seja um adolescente, seja uma pessoa que está voltando a estudar, né, como na educação de jovens e adultos, quem não pôde terminar o seu estudo em tempo regular. Então a gente precisa pensar tudo isso. Como nós, educadores, estamos fornecendo essa educação de forma integral, né? Porque existe uma diferença de escola integral e de tempo integral. Então nós temos que pensar tudo isso, o que nós estamos oferecendo, o que nós estamos pensando, qual é o tipo de docência e gestão que nós estamos fazendo, né? Se existe uma democracia na nossa postura, se nós estamos propondo saídas, estratégias, metodologias que realmente propiciem essa escola mais humana e que nós estejamos compreendendo esse sangue passando nas veias dos nossos alunos e que eles não estão ali apenas para uma formação mercadológica, eles estão ali para uma formação também humana. Ela precisa ir além do canudo que ele vai receber, além do ano que ele vai passar, além da etapa que ele vai prosseguir. Então tudo isso precisa ficar muito claro e eu acredito que seja esse o ponto mais importante, relevante dessa teoria. E fica para vocês essa dica com muito carinho, que vocês possam refletir sobre a prática de vocês, assim como eu reflito diariamente com relação à minha, e que nós possamos continuar buscando meios e estratégias para estar ofertando uma educação realmente de qualidade, uma educação que realmente escute a voz de quem está do outro lado, uma educação em que a gente entenda que o que o outro traz pode ser importante para nós, que não é só o que nós estamos levando, né? E isso precisa ser valorizado, isso é de alguma forma, isso precisa ser escutado de alguma forma, e a gente precisa continuar trabalhando essa troca, esse dialoguismo, e que nós possamos fazer cada dia uma educação melhor. Deixo esse vídeo para vocês, essa dica, essa reflexão, e que nós possamos nos encontrar num próximo vídeo, num próximo momento, ok? Até mais!